Ok, voltamos. Thiaguinho já gravou, todo mundo já tomou um lanchinho. Espero vocês agora para a gente continuar vendo. Olha, deixa eu pegar aqui nossa página. Isso aqui, então a gente pode ver, essa é uma figura. Mas, por exemplo, quando eu der aula de radiologia para vocês, não sei se foi eu que vai ser o professor Douglas que vai dar, mas vocês vão poder um raio-x e fazer essa relação, ó. Posição da língua, dorso da língua, tá? Os músculos supraioides aqui, o osso ióide que está aqui, toda a relação da língua colocada nessa parte posterior. Então, assim, como é que está acontecendo esse movimento, tá? Como é que esse palato mole vai subir, esse epiglote vai descer, para a gente poder ter toda essa construção. Aqui a parte da laringe, tá? O corneto médio, o meato médio, então a relação do palato duro com a respiração, a língua em cima aqui, que vai possibilitar também uma aeração ou não da parte nasal, tá? Aqui só para a gente poder também se situar um pouquinho melhor, né? O septo nasal, olha a língua na relação toda que ela tem com a cavidade nasal. Aqui, ó, o osso ióide, tá? Aqui, tá? Então, todas as cartilagens que vão fazer parte da laringe, totalmente ligadas, olha aqui, ó. O osso ióide está aqui, tá? Ó, a raiz da base da língua está aqui. A cartilagem da epiglote está aqui. Aqui a gente tem um ligamento que faz toda a relação com a parte muscular, tá? E a ligação com a laringe. Estão entendendo a relação de voz e NO? Agora talvez fique um pouco mais clara, tá? Então a tireoide, tá? A epiglote lá atrás, lá numa outra vista, tá? A membrana tireoideia. E agora vamos ver algumas informações. Eu vou colocar no Moodle para vocês, na parte de que a gente tem toda a informação de acessos, algumas informações do Conselho Federal com relação a procedimentos, vou deixar tudo colocadinho lá para a gente poder estar discutindo isso também, tá? Então, lá também no site da Sociedade de Fonoaudiologia tem um documento do Comitê de Motricidade Orofacial, que também tem nomenclaturas, eu também vou colocar para vocês toda essa partezinha lá, tá? Então, vamos lá. Falando em o que é tônus? É um grau de resistência à palpação. Então, gente, tônus é sempre que você tocar, ele responde. Desculpe. A epiglote não funcionou. Então, a gente vai ter um grau de resistência à palpação, mesmo se o músculo estiver em repouso. A gente tocar resulta de uma baixa frequência de impulsos nervosos, tá? Vindo pela medula espinal. Então, assim, é cansativo trabalhar com tônus, principalmente tônus de língua, tá? Porque a gente tem o cérebro funcionando com motoneurônios e fibras musculares desse próprio músculo de acordo com os sais, os hormônios, as proteínas que a gente tem. O músculo entra em fadiga, tá? E essa fadiga é a falta de oxigênio, tá? Então, quando a gente trabalha muito, tem uma contração forte, prolongada, interrupta o fluxo sanguíneo, tá? Uma contração muito grande, isso o músculo fala, chega, tá? Em pouco mais de 1 minuto, nossa musculatura entra em fadiga. Então, não dá para fazer 50 exercícios. Não dá para fazer em 1 minuto 500 mil exercícios, tá? A gente entra em fadiga muscular. A atrofia é quando a gente tem redução de massa muscular. Hipertrofia, aumento da massa muscular. Nós trabalhamos a remodelação do músculo, que é um músculo permanece encurtado, o sarcômero vai desaparecer e a gente remodela. É isso que a gente faz. Em última análise, com tudo isso que a gente trabalhou hoje.
que a gente estudou. Tá. Isso aqui é importante. Quando o músculo começa a se contrair, depois de estar em repouso, a força inicial, às vezes, é a metade da sua força de contração. E aí, então ele vai contraindo, e aí ele tá? Então vai, força, cara. Então a gente tem, demora para pegar, então a gente sai de uma V0, chega no máximo, vai para lá e aí cai. Então, assim, esse pedaço, esse momento de máxima contração não é bom, porque a gente tem um efeito step, subiu, caiu. Tá? Então, a gente sempre, por exemplo, a gente faz a análise da eletromiografia, a gente desconta o começo e o fim. A gente pega só o meio. Tá? Então, não adianta querer fazer muita força, cai. Tá ficando claro, turma? Vamos lá. Tá. Quando as fibras musculares se contraem, o tendão é esticado. Então, a gente tem uma contração de fibra, mas quem está se contraindo é o tendão. É o tendão que sofre a força e tem um componente elástico em série. Como a gente só tem tendão, vamos dizer assim, na origem do músculo, na inserção não tem, a força está sempre aqui em cima, tá? Então, assim, a tensão está sempre em cima, nunca embaixo. Então, a gente fica sempre nessa região aqui, muito mais tensionada que nessa região aqui. Essas são as explicações fisiológicas. Importantíssimo. Thiago, podia abrir a porta? Está muito calor aqui para nós. Tá? Obrigada. Só se pode obter uma eficiência máxima de um músculo se a gente tiver uma velocidade moderada. Então, eu tenho que fazer tudo moderadamente, tá? Caso o músculo se contraia lentamente, ou sem encurtamento, a gente produz uma grande quantidade de calor, de manutenção e redução de trabalho. Gasta energia e reduz o trabalho, reduzindo a eficiência. Ok? Mesma coisa se acontecer ao contrário. Bom, isso aqui é para lembrar dos músculos faciais, tá? E do nervo facial. Mas a professora Isabel vai falar muito mais sobre neurologia na semana que vem, tá? Sobre o sistema nervoso e inflamação. Bom, os músculos possuem uma capacidade de se imputar sobre a ação do sistema nervoso, tá? Se não tiver sistema nervoso, não acontece movimento, tá? E isso quem falou foram esses autores, tá? Em 1998. Nós temos um ponto fixo, que é a origem, e um ponto mole. Então, na verdade, deveria usar sempre ponto fixo e ponto mole. Essa é a nomenclatura que a gente deveria estar usando. Vamos falar de músculos da mastigação e a gente vai ter temporal em forma de leque, tá? E esse em forma de leque nós vamos ter as fibras anteriores e as fibras posteriores. As fibras anteriores atuam junto com o masseter na elevação e as posteriores na retração, junto com o digástrico e estilo ióide, tá? Esses são inervados pelo, trigêmeo e este aqui pelo facial. Aí a relação de músculos faciais. O pterigóide medial está junto com o masseter, ele atua sinergicamente com o masseter, e o pterigóide lateral vai fazer a protrusão da mandíbula, que está aqui com os seus dois feixes, superior e inferior, tá? Que vai atuar junto com, na verdade, assim, ele vai protruir a mandíbula e ele lateraliza junto do côndilo, tá? E aí vem o resto da musculatura e puxa para trás, que é o digástrico posterior, estilo e ramo posterior do temporal. Tiago, acabou? Peraí que a aula é tão grande que a gente vai passar para uma segunda parte. Tive que dividir em dois pedacinhos. Ó, vamos fazer um exercício na brincadeira. Esses aqui são os músculos
superior e inferior do pterigóide lateral, que puxa o disco articular e olha, tem um ponto fixo, tá aqui, tá? Que é um pontinho mais tendíneo que vai fazer com que essa mandíbula venha para frente, tá bem? Esse aqui é o bucinador, esse aqui é inervado pelo trigêmeo, esse aqui é o bucinador, tá? Que vai fazer com que a gente tenha um outro tipo de movimento, tá? Esse aqui é o ramo anterior do temporal, o ramo posterior do temporal. Fáscia do temporal retirado daqui. Músculo masseteriano, e aí a gente tem aqui a parte tendínea, continuamos com o bucinador mostrando, tá? O orbicular da boca, nesse sentido, que é o músculo mais forte que a gente tem da face, é o orbicular da boca e o orbicular do olho. Eles são esfincterianos, inervados pelo nervo facial e ligados pelos elevadores. Há uma ligação direta entre os dois músculos. Por que que eles são os mais fortes? Porque eles têm que garantir o vedamento do olho, a gente não perder a visão, não ter úlcera de córnea, e garantir o vedamento da boca para a gente poder deglutir. Tá? Esse aqui, então a gente vai ter aqui o músculo pterigoide medial, tá? Que vai atuar sinergicamente junto com o masseter, e aqui o músculo pterigoide lateral, que vai fazer com que a mandíbula protrua, lateraliza, aí o digástrico e o ramo posterior do temporal puxa para trás e segura. Tá? Ainda temos os músculos para a gente fixar, tá? Tudo isso na posição do pescoço. A gente tem o esternocleidomastoide, que faz a gente rodar o pescoço para um lado e para o outro, o platisma, o trapézio e o escaleno, que está aqui. Quando vocês vierem, eu vou palpar o escaleno de vocês aqui para mostrar que é o músculo que levanta os intercostais, é o músculo responsável pela respiração, tá? E a gente tem uma tensão ferrada nele, que se você não quebra essa tensão, você não consegue trabalhar com os supraioides, por exemplo. Os supraioides, que nós já falamos, né? Os gênios de gástrico estilominho, tá? Que vão abaixar a mandíbula, e o digástrico posterior, que vai retrair a mandíbula junto com o estilo. Tá? Os infraioides, então a gente vai ter o esternoioide, o tiroioide, o omoioide, o externo tiroioide, que eles vão fixar as partes moles. Então, são músculos que eles ficam meio que lançados para ter uma fixação, tá? Eles ajudam nessa fixação. Aqui, um exemplo claro do que a gente tem. Miloioide, que forma o soalho da boca, tá? Digástrico anterior. Aqui, ó, digástrico posterior, que vai retrair, tá? E esse aqui, o estilo, que vai ajudar a retrair, modificando a postura do oficioide. Esses são os infraioides, esses são os supraioides. O esternocleidomastoide, que tem uma relação direta na articulação temporomandibular, porque ele retrai tudo, e aqui, se ele começa ou acaba, não sei, né? Aqui ou aqui, então a gente tem os pontos de inserção em osso, tá? O trapézio e o escaleno, que está aqui embaixo, que faz você respirar. Levanta os intercostais. O frontal, que é fronto-occipital, relaxa aqui, tensiona ali. Uma aponeurose que segura esses dois músculos e une os dois e tem segmento em todo no corpo. Tá? Um músculo abaixador do ângulo da boca nesta direção. O músculo abaixador do lábio inferior numa direção totalmente contrária. O músculo zigomático maior, o levantador do ângulo da boca que está aqui e o levantador do lábio superior, tá? Que se insere aqui. Gente, dá para trabalhar isoladamente cada músculo, tá? Antigamente a gente não conseguia fazer cirurgia, que é o bucinador, tá? E o episódio devia estar por aqui, que é a continuação do platisma. Hoje a gente consegue isolar, porque eu tenho parâmetros, tenho exames que me fazem verificar, ó,
Essa é a função, isso aqui é o abaixador ligado com o mental. E, ao contrário, a fibra do abaixador do lábio inferior. Bom, ninguém pode dizer. É masseter, o milo que forma o soalho, os músculos do estilo de gato que vão puxar essa mandíbula para trás, tá? Aqui, uma vista lateral do digástrico posterior bem bonito, que exemplifica bem a retração da mandíbula, tá? Aqui um esqueminha para a gente ver o digástrico anterior e o milo, que vão fazer o soalho da boca. A mesma imagem para a gente retomar. E um baita de um masseter bonitão aqui, zigomático maior e menor, bucinador lá atrás, digástrico posterior, milo e órgão digástrico anterior e abaixador do ângulo da boca. É uma peça da faculdade. Outra peça que a gente tem, posição do gênio grosso, tá? Anteriorização da língua, palato mole, uma língua extremamente posteriorizada, tá? Uma alteração de posicionamento de coluna, posicionamento do ocioide, tá? Aqui um respirador nasal, não tem nenhum comprometimento maior, essas colunas são boas. Uma língua totalmente diferente dessa anterior, não tão posicionada posteriormente, mas mais inferiormente. Uma ponta de língua que dá para... Esses são os músculos intrínsecos da língua, esses são os extrínsecos. Um palato mole, que tem esse palato mole está colado na orofaringe, tá? Esse aqui, ó, mais espaço, que ele tem que levantar para fazer a obstrução. Colanas bastante diferentes dessa, provavelmente algum tipo de obstrução nasal que levanta o palato. Tá? Um palato mais alto em razão da dificuldade provável, dificuldade respiratória. Aqui dá para a gente ver melhor as pedras vocais e a epiglote. Tá? Essa é uma outra peça, tá? Aqui, umas colunas que não foram, a gente não retirou, mas olha, um palato não tão alto, uma língua menor, tá? Mais anteriorizada, uma epiglote que vai fazer o fechamento fácil, um palato mole super perto, que vai tranquilamente que dá para a gente trabalhar com canga de boa, trabalha bastante, não é a língua que está fazendo essa elevação, tá? E aí não tem nenhuma alteração mais significativa. O ramo anterior do temporal, aqui bucinador, glândula submandibular, tá? Que secreta 80% da nossa saliva, importantíssima para a gente verificar, tá? Aqui um esquema só para a gente relembrar, coloquei bastante foto para vocês estudarem. Aqui o filminho que a gente já passou, mas eu ia passar outro, mas vamos deixar para depois, quando a gente falar de APM. E aí a gente tem côndilo, que tem que saber. Esse côndilo tem uma constituição de tecido adiposo, que vai recobrir o tecido compacto. Ele tem colágeno, fibroblasto, cartilagem e hialina. Ele está numa cavidade glenoide, ele tem uma eminência articular. Desculpe. Tá? Eles são remodelados continuamente por causa da funcionalidade e por causa da adaptação às funcionalidades que ele tem que fazer. Tudo isso é envolvido numa cápsula, tá? E nessa cápsula a gente vai ter uma membrana sinovial que cobre, um líquido sinovial que deixa cheinho de líquido para poder movimentar, e o disco articular que vai possibilitar o contato entre as duas faces ósseas. Então, aqui, côndilo, disco, pterigóide lateral e ligamento. A gente vai passar depois outros filmes para vocês entenderem como é que é uma boca fechada, tá? Uma boca aberta e uma boca em fechamento. Esse é o côndilo que está lá atrás, o movimento do côndilo que anterioriza quando ele vai abrir a boca e do lado posterior. Olha como este movimento de côndilo é diferente desse.
Este é de um lado e este é do outro. Esse é o direito e esse é o esquerdo. Esse está mais anteriorizado durante o movimento e esse está mais achatado, né? Aqui achar a cabeça chata e esse está mais posteriorizado aqui no sentido de estar numa posição bastante diferente bilateralmente. Aqui a articulação temporomandibular, aqui é uma peça também, tá? O meato, o côndilo, o disco articular, o pterigóide lateral estaria aqui, puxando o disco e o ligamento. Do lado contrário, a gente ainda tem aqui um espaço maior, uma falta de adaptação do côndilo, tá? O disco mais anteriorizado e o ligamento aqui solto. A perna esquerda. Os músculos faciais, que se vocês não sabem, colhem uma fotografia na cozinha, no banheiro, no quarto e saibam todos eles, estão todos listados aqui, e eu espero que vocês realmente saibam todos, e saber que a movimentação voluntária e o tônus da musculatura é importante para a fala, alimentação e gestão de líquidos, segundo médicos. Isso não é uma fala de fono, tá? Saber que nós temos 3 tipos de sorriso, um sorriso oblíquo, um sorriso superior e um sorriso totalmente aberto, segundo Rubin, tá? Este sorriso é o sorriso de Mona Lisa e estes tipos de sorriso são sorrisos que vão fazer com que a gente tenha linhas de Langer, que são o quê? Rugas, tá? Aí a gente tem uma baita de uma alteração aqui, aquele sorriso canino que levanta tudo que é cirúrgico, tá? Aqui tem a referência do estudo do Rubin, 67 pessoas têm o sorriso de Mona, tá? 31 de canino e 2%, graças a Deus, de dentadura. A nossa queridíssima glândula parótida, não é a submandibular, essa aqui é a parótida, o nervo facial, que vai inervar nossa musculatura, e vou falar agora de epiderme. Novidade. Tecido, sistema tegumentar. Eu vou explicar e vou passar slides. Okay? Slides não me interessam um pouco, vocês têm isso aí gravado, podem seguir, mas o importante é entender. Epiderme, derme e hipoderme. Vamos falar da epiderme. A epiderme é essa camada superficial, descama a cada 21 dias. A cada 21 dias nós temos que tirar células mortas, tá? E a cada 21 dias a gente, supor, temos que fazer um peeling, tá? Quanto mais idade a gente tem, mais células mortas nós temos. Se nós não retirarmos as células mortas, elas vão fazendo manchas senis de envelhecimento, por falta de metabolismo. Então, a gente tira a célula morta, colágeno, elastina, vitamina C, vitamina A, nutrição, a pele renova. Essa epiderme aqui, que descama a cada 21 dias, não tem nervos, tá? Ela tem a sensibilidade e ela tem 4 camadinhas. A primeira chama estrato córneo. As outras vão descendo até fazer uma camada que vai estar junto na derme. A epiderme se ancora na derme, e na derme tem colágeno, elastina, folículo piloso, substância fundamental, fibroblasto, enfim, tudo que tem de bom é na derme, tá? Então, a gente vai ter um sistema tegumentar que vai fazer várias funções de nos proteger. Nada entra, tá, gente? Não é para entrar. Isso aqui é queratina pura, não é para entrar. A gente joga água e não penetra. Então, ou eu limpo para deixar entrar, ou nada penetra. Tá bem? A epiderme que eu já falei para vocês, os queratinócitos são as queratinas.
que é a queratina, tá? O colágeno que tem, a fibrina, que vai ancorar essa epiderme nessa derme, tá? As 4 camadas nomeadas para vocês, a gente vai rever isso lá no módulo de estética, mas eu já dei um pouquinho para vocês entenderem, tá? E os melanócitos, que são células que fabricam melanina, que migra para a epiderme para dar a nossa coloração. Quanto mais bombado é o melanócito, mais melanina. Numa derme, tá? Essa epiderme vai estar ancorada numa derme que vai ter todas essas substâncias e mais algumas para que a gente tenha uma pele nutrida. Quando acontece de muito tracionamento, a gente tem que as linhas de tensão da pele relaxada ficam marcadas, que são as rugas ou linhas de Langer. E tudo que a gente fizer na pele tem que ser na direção da ruga. Esquece o músculo. Se eu estou tocando a pele, eu não tenho que ir na direção do músculo. Eu tenho que ir na direção da ruga. Isso tudo é na literatura. Tia Paula não falou nada disso para vocês. Tudo vem de informações que estão todos na bibliografia que a gente vai passar para vocês. Isso ainda não está no site, não sei se a gente conseguiu colocar, mas se não, essa semana vai tudo, tá? Rugas, gente. Rugas, marcas da derme, tracionadas pelo sistema SMAS, que faz com que amplifique toda essa tração e tem esse monte de marcas. Eu vou passar um pouquinho do sistema endócrino para vocês, tá? Porque é extremamente importante a gente saber que todos os hormônios que nós temos, eles estão na hipófise, que é uma amígdala do hipotálamo, tá? Ele vai, vamos supor, a hipófise vai fabricar hormônios que vão ser secretados na tireoide, paratireoide, no timo, nas suprarrenais, pâncreas, ovários ou testículos. Então, a gente vai ter um sistema que é a glândula pituitária ou a hipófise, tá? Que vai secretar hormônios num órgão receptor. As glândulas endócrinas, tá? Elas vão fazer com que as funções delas, secreção de substâncias que são hormônios, que atuam sobre uma célula-alvo. Tá? Existe uma regulação que chama homeostase, que é equilíbrio, tá? E essas substâncias químicas que são produzidas por essas glândulas vão atuar controlando várias funções. Vamos lá. Então, a gente tem glândulas endócrinas, tireoide, suprarrenal, pâncreas, ovários, testículos, tá? E a glândula pituitária, que é na hipófise. Tá? Nós temos glândulas endócrinas, que não possuem ductos, e glândulas exócrinas, que são as glândulas salivares, que secretam a saliva, secretam as substâncias pelos ductos. Tá? As glândulas exócrinas secretam substâncias que não podem ser consideradas hormônios, mas elas fazem parte do sistema hormonal. Os hormônios são sintetizados por glândulas específicas e secretados no sangue. Então, a gente recebe um estímulo da glândula hipófise. Esse estímulo vai atuar numa célula-alvo que vai secretar hormônios no corpo. Tá? Nós temos hormônios esteroidais e não esteroidais. Tá? Os hormônios locais atuam em células da vizinhança. Acetilcolina. A acetilcolina é um tipo de hormônio, a histamina também é outro. Por que eu estou dando isso? Porque eles fazem parte dos neurotransmissores de informação, principalmente informação muscular, alteração de Alzheimer. Tá? Então, assim, alguns hormônios gerais que atuam em diversas partes do corpo, como
hormônio do crescimento, tiroxina, tá? Então, a gente vai ter hormônios lançados por glândulas específicas, tá? A hipófise que está lá em cima, ela vai secretar 8 hormônios, a tireoide tem 3 hormônios e a paratireoide tem 1 hormônio, tá? A suprarrenal, 4 hormônios, o pâncreas, 2 hormônios, os ovários, 2, os testículos, 1. Tudo isso eu preciso saber. Essa hipófise vai ter uma hipófise anterior, ou adenohipófise, tá? E uma hipófise posterior, tá? 6 hormônios ela vai secretar. Crescimento, tiroestimulante, adrenocorticótico, prolactina, folículo estimulante, luteinizante. O que acontece é que a gente tem várias síndromes que têm alterações de hormônios. E a gente trabalhando com estímulo, nós estamos fazendo com que esses hormônios, tá, sejam mais ou menos utilizados por esse corpo também. Atuando com pessoas da terceira idade, a gente tem atuação com pessoas, homens da terceira idade, mulheres da terceira idade, vários tipos de atuação, tá? Nós podemos ter que vão ter uma interferência direta, tá, na secreção hormonal. Isso aqui é um esqueminha, por exemplo, ó, a gente tem o hipotálamo, a hipófise e os hormônios liberados, ó, adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise vai liberar, por exemplo, a glândula mamária, prolactina, as gônadas, gonadotrófico, a tireoide, tireotrófico, adrenocorticotrófico e o somatotrófico. Isso tudo aqui. Isso aqui vai atuar no néfron, que é do sistema renal, e a ocitocina, que vai na glândula mamária. Então, por isso que existem alterações de humor por causa dos hormônios e principalmente do rim quando a gente está atuando no hospital. Então, eu tenho que saber se uma pessoa tem alteração renal, provavelmente ela está tendo alteração hormonal, que atua diretamente no bom e no mau humor, tá? Isso aqui atua diretamente no mau humor, que é o cortisol, tá? 2 minutinhos para gravar, não saiam daí, falta só a glândula salivar.